juntos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Rodrigo Teixeira, eu estou diretor da Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro e também sou membro da Comissão de Formação Política do Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba. E hoje eu estou aqui para realizar a mediação da terceira aula do ciclo de formação do Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba. Teremos como professor dessa aula, que é intitulada O Período Especial e as Perspectivas Atuais do Socialismo Cubano, vamos ter o professor Luiz Eduardo Mergulhão, que é, como eu também, diretor da Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro. Mergulhão é diretor de formação da entidade e também professor de História e Sociologia. O Mergulhão vai ter entre 40, 50 minutos para ele poder fazer a intervenção dele, propor a aula dele. E aí eu já deixo avisado, mas após a aula dele eu vou reforçar que as perguntas que vocês quiserem colocar para o mergulhão podem ser colocadas no chat, que conforme a aula for acontecendo eu vou acolhendo. E ao final da aula dele, quem quiser fazer uma intervenção, uma pergunta, a gente pede que a pessoa abra a câmera e utilize até 3 minutos para poder fazer a pergunta ao professor Luiz Eduardo Mergulhão. Queria agradecer a presença de todos. Então, camarada Mergulhão, fique à vontade e, conforme você precisar, eu vou passando o material produzido. Fechado? Fechado. Vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? Perfeitamente. Feito. Então, posso começar? Por favor, Mergulhão. Pessoal, boa tarde a todos. É uma honra. Mergulhão, desculpe, seu áudio foi fechado, você mesmo fechou o áudio. Pode ir lá, tá aberto. Vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para fazer a discussão de um período tão importante da história de Cuba. É um período longo e talvez um dos mais complexos, chamado período especial, e mais complexo também pelo que ele gerou e também pelas perspectivas que se abrem hoje para a construção do socialismo cubano. Não é uma discussão fácil, é uma discussão bem complexa e que a gente vai pretender apresentar aqui e, acima de tudo, gerar algum tipo de reflexão, de discussão coletiva aqui, que é o fundamental, né? O objetivo dessa nossa conversa é provocar justamente interrogações, reflexões e, acima de tudo, provocar uma construção do conhecimento aqui que a gente consiga realmente aprofundar a discussão da realidade cubana. Essa é uma questão fundamental para nós aqui da Associação Cultural José Martí, que sempre procuramos essa linha, né? Eu coloquei período especial e as perspectivas atuais do socialismo cubano, no sentido de que, para nós, é muito importante a discussão de uma longa, né, linha histórica. Né? É claro que a Revolução Cubana ela tem raízes lá atrás, no finais do século XIX, no século XX, mas fazendo um recorte, a gente tem uma perspectiva de compreender hoje, se a gente quer discutir o socialismo cubano, a gente tem uma perspectiva de compreender o socialismo cubano e a Revolução Cubana a partir de determinados elementos passados. Não tem sentido a gente colocar a discussão do socialismo hoje se a gente não apresenta quais são as características centrais dessa revolução, mas principalmente desse socialismo, ou seja, o que se construiu de 59 até aqui. Então, muito brevemente, eu vou falar dessas características gerais do socialismo cubano para depois entrar no período especial e nas perspectivas atuais do socialismo cubano. Sempre com a perspectiva de que a história a gente tem que ver como um processo dialético, né? Um processo onde a contradição é o elemento fundamental, que a gente tem que abarcar a totalidade ao máximo, ou seja, perceber as esferas que compõem essa realidade, a política, a ideologia, a esfera econômica, acima de tudo, e fazer uma discussão onde a gente interaja, faça interagir todas essas esferas para a construção realmente do conhecimento
e poder, conhecendo melhor a realidade, poder transformá-la, né? Então, eu recuei um pouco na história e coloquei assim, alguns pontos do socialismo cubano. E, para mim, tem duas frases muito claras, né? Muito claras desse período do socialismo cubano. Vamos levar em conta que a Revolução Cubana é uma revolução nacional, democrática, popular e antiimperialista. O socialismo cubano ele é um encontro da afirmação da política democrática e popular do novo governo que advém da Revolução, que é o governo que vai aplicar, o governo revolucionário, que vai aplicar o programa democrático popular de Moncada. Esse programa tem uma radicalidade muito importante, levando em conta a situação de Cuba, levando em conta a estrutura do capitalismo cubano, que é um capitalismo altamente dependente, é, é, manchado, vamos dizer assim, pela presença enorme dos Estados Unidos, a ponto de muitos falarem que é uma república neocolonial. Então, é muito importante colocar que o socialismo é uma convergência entre a aplicação do projeto Moncada, democrático, popular e antiimperialista, onde setores da burguesia não conseguem assumir esse programa, por isso que esse programa, com a presença popular nas ruas, com a direção revolucionária, ele se radicaliza, e também ele é fruto, né? O socialismo também é fruto tanto desse programa quanto da resistência enorme que os Estados Unidos vão manifestar desde 59 a qualquer tipo de mudança em Cuba. Apesar do bloqueio só começar em 62, a presença dos Estados Unidos política, econômica, no sentido de boicotar a Revolução Cubana, é muito grande. Então, o socialismo cubano ele se encontra aí. Em 61, no dia 16, no dia 16 de abril é decretado o caráter socialista da Revolução, mas o socialismo cubano ele já estava começando a avançar desde 60 com a política de nacionalizações, com a política da reforma agrária já em 59. É um processo que vai se radicalizando. Então, eu coloquei essas duas referências do Che e do Fidel, porque é exatamente isso, né? A partir de 61, qual socialismo será construído por Cuba? É uma grande discussão à época. E essa discussão é profundamente colocada para os cubanos. Que tipo de socialismo? Qual a referência que se tem de socialismo em Cuba? Então, é claro que, fundamentalmente, Cuba vai se inspirar, a Revolução Cubana, vai se inspirar no marxismo-leninismo. O marxismo-leninismo coloca claramente isso, né? Que a partir da tomada do poder, e há uma quebra do Estado burguês, ou seja, construído um outro tipo de Estado, mesmo que Cuba se dê lentamente, como a gente vai falar depois, mas é construída uma nova forma de organização, mas fundamentalmente, além desse novo Estado, que não é o Estado burguês, há de se ter uma economia planificada. Os setores fundamentais, os meios de produção fundamentais, eles são planificados justamente para atender uma organização econômica que dessa vez não atende a uma elite, dessa vez não atende a setores da burguesia, mas tende a atender a toda a população trabalhadora, os trabalhadores que são donos desses meios de produção e também são donos desse Estado que a gente pode chamar de Estado proletário. E em Cuba, além da economia planificada, onde o Estado se faz muito presente, há a chamada democracia direta. A população ocupando as ruas, etc., ela vota diretamente numa inter-relação muito interessante com a sua liderança, com Fidel Castro, e, acima de tudo, ela está bem presente no poder local, ou seja, em cada região, em cada área, em cada município, né, os revolucionários, junto com a população e junto com as organizações de massa que vão surgindo, passam a gerir essa nova sociedade, esse socialismo cubano. Isso é muito importante, né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, nesse período, existe um encontro, né? Muitas vezes contraditório, muitas vezes difícil de lidar, entre a força histórica do modelo soviético, porque até então o modelo soviético é o modelo que dá certo, vamos dizer assim, é a referência que existe no mundo, é a União Soviética, apesar de algumas discordâncias, dentre elas da Iugoslávia, né? Mas é o modelo que dá certo, é onde Cuba também vai se apoiar quando é boicotada, altamente boicotada pelos Estados Unidos, e, queirando ou não, o modelo soviético ele é muito presente historicamente. Isso não quer dizer que a União Soviética tenha obrigado ninguém a seguir a nada, né?
mas a presença do modelo histórico soviético ele é muito forte. A estrutura econômica, a estrutura política e tal, a forma de organização, mesmo após as reformas de Khrushchev, a União Soviética é muito presente no movimento socialista, no movimento comunista mundial e vai inspirar a Revolução Cubana. A outra coisa importante é o marxismo e a concepção de socialismo que gera a própria Revolução Cubana, que aí vem justamente Che Guevara e Fidel Castro. A proposta de construção do socialismo cubano ela fica distante daquele economicismo que diz que basta desenvolver economicamente a sociedade, basta desenvolver as forças produtivas que o socialismo é alcançado. Ao contrário, a leitura cubana ela se centra muito na política, na ideologia, ou seja, na construção do novo homem, da nova mulher, do exemplo do revolucionário, do exemplo do dirigente. Por quê? Porque o projeto é construir novas relações sociais. O Che, além dessa colocação, ele faz essa colocação aí e outras, né? Mas essa aí é muito boa. O socialismo econômico sem a moral comunista não me interessa. Ou seja, o que ele está dizendo assim na construção de novas relações sociais? Isso é muito presente no socialismo cubano. E, acima de tudo, aquela questão do socialismo mais igualitário, justamente porque a contradição entre ricos e pobres era muito grande antes da Revolução. Então, essa questão do socialismo igualitário, do revolucionário que dá a vida, do revolucionário que mostra o exemplo, ele sempre foi muito forte em Cuba até hoje, porque isso se construiu nesse processo revolucionário. Então, é um tipo de construção socialista que atenta muito para a ideologia, para a política, para a formação da consciência, ou seja, como se a ação coletiva dos homens na história ela ultrapassasse os limites do possível. Isso vai ser muito presente em Cuba nos anos 60 e vai marcar a Revolução. O que acontece? Acontece que essa marca da Revolução ela vai vendo que os revolucionários nos anos 60, realizando discussões muito interessantes, principalmente da questão econômica, vão chegar a ponto de, em 68, haver a ofensiva revolucionária, onde o mercado, as relações mercantis, a propriedade privada, era vista na época como possibilidade de ser ultrapassada. Em 68, nós temos a ofensiva revolucionária. A ofensiva revolucionária é justamente isso. O mercado, a propriedade privada, principalmente no comércio e alguns setores da produção na cidade, porque no campo é um pouco diferente, em função da pequena propriedade, mas a ofensiva revolucionária ela mostra isso, essa vontade de acabar, de superar as relações de mercado, de superar a competição. Como Che Guevara, antes, nos anos 60, falava, né? O socialismo ele não pode ser construído com as armas meladas do capitalismo, com as categorias de uma economia capitalista. E aí, o que acontece? Em 1970, existe uma dificuldade em Cuba, porque há uma meta da safra de açúcar, essa safra não é batida, de 10 milhões de toneladas, e o que acontece? Acontece que, diante disso, os revolucionários cubanos, inclusive Fidel, oferece a sua renúncia porque ele percebe que se esgotou um determinado modelo de desenvolvimento. Mas aí é que é importante. No início dos anos 70, em função desse esgotamento, Fidel até oferece a sua renúncia, e óbvio que o povo não aceita, mas Cuba começa a remodelar esse socialismo de uma maneira fazendo até autocrítica, de ter, de alguma maneira, entrado numa perspectiva que eles mesmos falam, no primeiro Congresso do Partido Comunista, em 75, uma perspectiva que foi demais idealista, ou seja, como se a realidade fosse o produto da sua consciência, como se eles tivessem acentuado por demais a questão da ideologia. Eles não deixam de valorizar a ideologia, a política, o novo homem, mas eles começam a ver que é necessário estudar as leis do socialismo, as leis da construção do socialismo, as leis vigentes nos outros países socialistas, e é por isso que Cuba também se integra ao CAMI, né? A União Soviética sempre foi muito presente em Cuba, mas Cuba, dessa vez nos anos 70, início de 72, salvo engano, como está aí, salvo engano não, está aí presente. Em 72, Cuba passa a integrar o CAMI, passa a ser, vamos
fazer parte ali do Conselho Econômico de Ajuda Mútua, onde existe uma especialização do açúcar, e Cuba passa a pensar a industrialização de forma muito lenta, ou seja, não de forma acelerada como no início dos anos 60, mas de forma lenta, sempre tendo a questão, a presença da União Soviética e desses países como fundamental. Isso é muito importante. E aí é que Cuba realmente estrutura o seu Estado, porque uma das razões, sem dúvida, da safra não ter dado certo, dentre outras questões, é a falta de organização do Estado. Era uma coisa muito solta, né? O funcionamento da sociedade cubana, principalmente em termos produtivos, era uma coisa muito solta em termos de organização empresarial, de organização do Estado cubano, era muito uma coisa gerada a partir do impulso, olha, cada um vai tentando contribuir como pode, não havia uma centralização do ponto de vista da organização econômica, e não havia também um desenho de Estado capaz de gerar e aproveitar a potencialidade do povo cubano que abraçou essa questão da safra, dessa safra que infelizmente não foi alcançada, mas a partir daí há necessidade de mudança, e é por isso que as coisas mudam, ou seja, Cuba passa a se integrar à União Soviética, que seria um mercado ótimo para ela, preços bons, mercado garantido, né, importações de produtos fundamentais para ela também garantidas. E aí existe uma autocrítica, né, como a gente já falou, e a presença do poder popular. Vamos conversar aqui o que é o poder popular. O poder popular estruturado nos anos 70, ele vai dar, como eu falei, organização. A organicidade econômica, ela também é acompanhada pela organicidade política. Aí passam a ter as assembleias municipais, as assembleias provinciais, a Assembleia Nacional, que aí elege o Conselho de Estado. Antes, embora a participação do povo cubano sempre fosse muito grande, se usava muito concentrado as principais decisões. Até Fidel coloca isso, que houve uma concentração de poder muito grande, havia discussão, havia adesão à relação com o governo, adesão às teses e às propostas do governo, havia a participação local, mas era preciso uma participação mais orgânica para que a sociedade se desenvolvesse. Então, o poder popular é organizado a partir de 76, a Constituição é aprovada e é eleita a primeira Assembleia Nacional do Poder Popular. Pode passar, Rodrigão. E aí, pessoal, é nessa época, nos anos 70, que Cuba tem realmente avanços consideráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Há também problemas. Em 86, eu não coloquei aqui, há umas críticas a esse modelo que seria muito parecido, vamos dizer assim, com o soviético, apesar das diferenças, como eu falei aqui, das particularidades da Revolução Cubana e da forma de encarar o socialismo, que são muito marcantes. Mas se faz uma discussão em 86, que é a retificação. A retificação, rapidamente falando, é uma crítica, né, ao determinado modelo, a aceitação do modelo soviético de forma muito acrítica. Né? Então, os cubanos, como vocês estão vendo, estão sempre tentando buscar o seu socialismo, renovar e buscar o seu socialismo. Mas aí esse processo estava avançando sempre com a União Soviética, sempre com os países socialistas. Cuba até aprofunda sua relação com os países socialistas, quando, em função de várias contradições existentes, acaba a União Soviética. Então, acabam várias relações comerciais, né? O PIB de Cuba desce mais de 30%, se perde 75% das relações econômicas e comerciais. Então, a situação é muito feia para Cuba, né? Ou seja, a partir daí é possível pensar o que fazer diante do fim do bloco socialista, do fim da União Soviética, o PIB caindo de uma forma muito grande, né? As exportações caindo, a importação caindo, o que fazer diante disso? É por isso que Fidel coloca a seguinte questão: salvar a revolução. Do Partido Comunista, ele não foi adiado, apesar da crise, que já se avizinhava. Desde 89, Fidel fala da possibilidade do fim da União Soviética, e aí o objetivo é salvar a revolução e as conquistas do socialismo. Em outro momento, Fidel até fala em vamos parar de construir o socialismo, salvar as suas conquistas, para em outro momento mais apropriado nós continuarmos fazendo essa discussão. Então, a necessidade de Cuba era como sobreviver diante do fim das relações com a União Soviética, da perda de 85% das relações
econômicas, queda do PIB de 30 e poucos por cento. É aí que os Estados Unidos aproveitam e dizem o seguinte, inclusive a máfia cubana, é agora que a gente vai pegar, é agora que a gente vai conseguir restabelecer o nosso domínio em Cuba. Então, Cuba fica nesse dilema, como manter o modelo socialista, mas ao mesmo tempo ter que se reinserir no capitalismo globalizado, um capitalismo comandado pelos Estados Unidos, que teve uma vitória ideológica muito grande com a União Soviética, e mesmo assim manter as conquistas do socialismo. Isso se dá de maneira muito dramática, porque as condições econômicas e sociais caem muito, mas, além disso, existe o bloqueio. O bloqueio estadunidense ele aumenta bastante com duas leis complementares, a Torricelli e a Helms-Burton, que vão fazendo com que a situação fique bastante dramática. Importante que, nesse período, ao invés dos cubanos se fecharem, o governo se fechar, o governo ser mais coercitivo, foi a fase em que o governo foi mais aberto. O governo cubano ele apontou reformas políticas muito importantes, construiu soluções a partir do povo, seja na tribuna antiimperialista, seja nos parlamentos obreiros, seja fazendo reformas importantes no poder popular, ouvindo a população. Os cristãos, por exemplo, entraram no Partido Comunista, o Partido Comunista saiu, né, das comissões de candidatura que organizavam as eleições. Os cubanos puderam votar diretamente agora para, como que seria aqui, deputado federal, ou seja, a eleição para a Assembleia Nacional do Poder Popular. O partido ele passa a ser o partido da nação cubana, ou seja, há uma abertura maior. Existe uma série de mudanças políticas importantes. Quero salientar, o governo cubano, em plena crise, ao invés de se esconder, de se fechar, de ser mais duro, ao contrário, ele ouviu a população, ele criou espaço de discussão, ele fez reformas importantes, né, do ponto de vista político. E quais seriam as reformas econômicas? As reformas econômicas são mais duras porque elas são obrigadas a serem feitas, né, para Cuba conseguir captar dólar, fundamentalmente, conseguir movimentar a sua economia, para que justamente sejam garantidas as conquistas sociais. E aí aumenta, que já existia, o trabalho por conta própria, mas aí aumenta bastante, os investimentos externos, ou seja, investimentos de países estrangeiros, empresas estrangeiras, eles também são muito mais permitidos, é uma lei de 82, mas agora ele aumenta bastante, e também os cubanos passam a ter dólar nas mãos. Antes isso não podia. E então é criado um dos problemas muito grandes que foi criado nessa fase de resistência, foi a chamada dupla moeda, ou seja, a moeda quem tem peso e quem tem dólar. Quem tem dólar vai ter acesso a determinadas né, nível de vida, evidentemente, e quem tem peso vai ter um outro poder aquisitivo. Isso vai desequilibrar um pouco aquela visão de que cada um segundo o seu trabalho, ou seja, como o sujeito pode adquirir dólar através das remessas, que passam também a ser permitidas e tal, isso vai gerar um desequilíbrio que a gente pode conversar depois. Mas é aí que Cuba começa a fazer algumas reformas econômicas, que alguns chamam de recuo. O José Luiz Rodrigues, que é um grande economista, ele fala que essa fase foi uma fase de recuo, né? Uma fase de recuo dos elementos socialistas, porque, embora se preservasse o essencial, houve uma força, um espaço maior dado ao mercado, um espaço maior dado às relações mercantis, um espaço a uma lógica estranha ao socialismo, né? Então, o que acontece? Essas duas lógicas elas se fazem presentes desde essa época em Cuba de uma forma mais clara. E é nessa época também que há a solidariedade da Venezuela, a partir de, principalmente no início do século XXI, Chávez foi eleito em 98, mas essa presença da Venezuela na questão do petróleo, algo que nunca foi igual à Rússia, à União Soviética, no auge, a Venezuela ela abasteceu Cuba com 50% do que era o abastecimento da União Soviética, mas já era um grande alívio. Então, Cuba consegue, nesse período, não cair, não acabar, como era a esperança das pessoas de Miami, dos contra-revolucionários de Miami, subsistir, conseguir manter os níveis de conforto social, o nível de cultura,
o nível de participação política crescendo. Então, Cuba conseguiu fazer essa resistência sem perder o fundamental, sem perder suas grandes conquistas sociais. E eu coloco aqui no final tensões com a contra-revolução externa e interna. Por quê? Porque a contra-revolução externa ela jamais deixou de tentar acabar com o socialismo e com a Revolução Cubana. E ela sempre esteve aliada a uma contra-revolução interna. Eu não sei que os mais velhos talvez lembrem do Oswaldo Payá, que era um que queria discutir a questão da revolução, se colocava como oposição, e outros tantos opositores, desde os anos 60, que tentam, né, minar a revolução por dentro. Né? Essa foi a necessidade, então, de se colocar o socialismo irrevogável. Nós já estamos entrando no século XXI, socialismo irrevogável em 2002, que é algo que foi muito importante no sentido da campanha política. Ou seja, começam a surgir aí discussões do que vai ser o socialismo cubano, mas ele é colocado, até pela questão da pressão da contra-revolução, ele é colocado como irrevogável através de uma reforma constitucional assentada no referendo popular. Pode passar, Rodrigão. Chegamos, então, através dessa discussão do século XXI, nos chamados lineamentos e atualização do socialismo cubano, onde se diz o seguinte: a revolução não vai entregar as suas estatais ao inimigo, isso diz Raul Castro. Né? Entre todos os erros, acreditamos que alguém realmente sabia como construir o socialismo, que é uma frase de Fidel Castro. Vamos localizar isso aí. Na verdade, a gente tem, já no início do século XXI, a chamada Batalha de Ideias. A batalha de ideias ela é fruto também, tem várias situações, mas ela é fruto também porque Fidel percebe, o partido percebe, que a vinda do turismo, os espaços abertos aos privados, o espaço aberto, a questão do trabalho por conta própria, do dólar e tal, causa fissuras no socialismo cubano. E que é preciso que a batalha de ideias ela seja feita. Só que a batalha de ideias ela não está dissociada da batalha produtiva. Então, Fidel, enxergando isso, ele fala assim, só os cubanos podem destruir o socialismo. Ou seja, é um discurso fenomenal, em que ele fala que o imperialismo ele não consegue destruir a Revolução Cubana, mas os cubanos, seja com a questão da corrupção, que Fidel fala claramente, seja a questão dessa nova lógica do capital que está ali presente, os cubanos, se não derem respostas do ponto de vista econômico produtivo e também não fizerem o debate claro, dia a dia, clara a clara, né? Esquina a esquina, ponto de ônibus por ponto de ônibus e tal, batalha contra as ideias burguesas, contra as ideias liberais, aí os cubanos eles podem ser os sujeitos da contra-revolução. Então, a necessidade dessa batalha ela ser presente. E uma outra coisa que Fidel coloca muito claramente é isso, né? Porque já começa a se pensar, já está se pensando em Cuba, algo que a realidade já mostra, que como fazer esse socialismo novo diante dessas condições? Será que dá para manter o Estado presente ou quase onipresente em todos os setores da sociedade? Ou é preciso repensá-lo? Por isso que Fidel coloca essa questão. Né? Se pensava que a gente pensava que poderia construir o socialismo, que nós sabíamos como isso fosse construído. Ele até cita a questão do médico. É como se fosse uma receita de bolo, uma receita médica. Vai o médico, te dá uma receita, você toma o remédio e fica bom. Ele fala, claro, que no socialismo não é assim. Não havia receita. Por isso, a necessidade de se discutir, fazer a batalha de ideias, fazer a batalha da produção, mas, acima de tudo, fazer uma discussão de que rumos esse socialismo vai se colocar. É por isso que se coloca a discussão dos lineamentos. Os lineamentos nada mais são do que um princípio de uma adaptação, por isso que fala atualização do socialismo, uma atualização do socialismo a essas novas circunstâncias. Então, é evidente que, a partir dos lineamentos, que detalhe, seguindo a moda cubana, ele é discutido em todos os setores da sociedade, mas é ali que se coloca uma grande questão. O Estado ele vai ter que ser redimensionado, ele vai ter que ser diminuído, né? Outras formas de propriedade, outras empresas vão assumir isso, principalmente algumas empresas privadas, algum trabalho privado, e, além das gratuidades que para o governo vão ser insustentáveis, porque é preciso sustentar isso num setor produtivo,
começam a haver críticas ao que eles chamam de igualitarismo, ou seja, de algumas pessoas ganharem sem o devido trabalho, de algumas pessoas serem, por exemplo, financiadas, o financiamento está em cima dos produtos e não das pessoas. Inclusive, há uma crítica à manutenção da libreta. E quem responde negativamente a essa possibilidade de retirada, mesmo que gradual, da libreta, é o próprio povo cubano. O povo cubano faz questão de manter a libreta, né? Mas esses lineamentos, que são aprovados pela população e no sexto Congresso com várias emendas, principalmente do povo, né? Ele revaloriza o mercado, isso é inegável. Isso é inegável que o mercado ele passa a ter um espaço que ele não tinha antes. É também inegável que as cooperativas passam a ter um espaço, as cooperativas de produção, as cooperativas que não são só no campo, mas na cidade, elas também são reconhecidas como espaço de construção socialista, além do Estado socialista, né? Mas é inegável também que a propriedade privada ela se faz presente. Ela se faz presente ali convivendo com a empresa estatal, convivendo com as cooperativas, né? E aí é uma pergunta: o socialismo será que é algo a longo prazo? Será que para conquistar o socialismo, será que não se acelerou por demais em função das condições concretas de Cuba? Será que é necessário uma atualização para que justamente o Estado que não tem essa capacidade produtiva de segurar, vamos dizer assim, de arrebanhar tantos setores, né, que ele deve entregar, que ele deve colocar algumas partes não fundamentais por setores privados? Então, é uma pergunta que os lineamentos colocam, né? E aí eu coloquei aqui, a reforma constitucional, o Código de Família, seguiram a prática da democracia cubana. Todas elas, né, muito discutidas pela sociedade. E aí uma curiosidade. Na reforma constitucional, o projeto retirava a palavra comunismo da Constituição. Eu não sei se é o artigo 5º ou o artigo 6º, que se falava de Cuba chegar ao comunismo. E aí o povo recusou isso. O povo mostrou que desejava que o comunismo permanecesse. E aí, por que a palavra comunismo deveria permanecer enquanto um projeto de sociedade? Porque comunismo, disseram as pessoas entrevistadas, significa igualdade. Então, vejam, é interessante isso, porque as pessoas já estão percebendo que Cuba está, em função dessa dinâmica, criando uma sociedade um pouco mais desigual, nada a ver com os parâmetros brasileiros, mas com os parâmetros cubanos, e que é necessário manter essa perspectiva, a perspectiva de uma sociedade sem classe, a perspectiva de uma sociedade justa, né? Então, a reforma constitucional, o Código de Famílias, que tem avanços nos direitos civis muito importantes, seguindo a democracia cubana, mostram essa questão da igualdade como algo fundamental para o povo cubano. Elas são as bases iniciais da atualização do socialismo. Por quê? Porque também existe um documento que é a conceitualização do socialismo cubano, que ele é muito importante, né? Rodrigo, me avisa aí quanto está faltando, tá? Tá tranquilo, pode Ah, trabalhar tranquilamente. então vejam, essas bases iniciais feitas pelos lineamentos, onde tem uma organização jurídica melhor na reforma constitucional, onde a conceituação do socialismo, a conceituação feita no sétimo Congresso, ela é um desenho mais acabado da defesa teórica, política, ideológica desse novo socialismo cubano. Por que eu estou chamando de novo? Porque realmente ele é diferente. Ele tem continuidades, mas também tem diferenças se a gente examinar o socialismo cubano de 60, 70 e até 80, né? Mas o fundamental é que ele está apostando em determinadas mudanças, sempre com a atenção colocada pelo José Luiz Rodrigues, da questão da utilização do mercado, que esse mercado ele tem que ser controlado, que esse mercado não pode deixar solto, não pode ser deixado solto, né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Nesse processo todo de crescimento, de construção desse novo socialismo, aparecem, né, as MIPIMES. As MIPIMES já existiam, mas agora elas se tornam legais em 2021. Né? São as micro, pequenas e médias empresas. A grande maioria privada. Existem micro, pequenas e médias empresas estatais, existem também cooperativas, mas a grande dimensão, a grande maioria das MIPIMES, que são mais de 11 mil hoje, que já tem um peso importante no produto interno bruto, que já empregam uma boa quantidade de cubanos, né? É a questão das MIPIMES, das micro, pequenas e médias empresas privadas. Então, é fundamental a gente pensar isso, né? Que convivem lado a lado a empresa estatal cubana
por isso que eu fiz questão de mandar isso para vocês antes, porque é uma situação complexa. As cooperativas, principalmente as cooperativas, tanto no campo quanto na cidade, mas a da cidade são uma inovação, mas também a propriedade privada, mas também os trabalhos por conta própria, onde podem ser empregadas até 3 pessoas. Então, vão convivendo essas várias formas de propriedade. E aí é uma discussão muito grande, inclusive dentro do Partido da Sociedade Cubana. Será que esse mercado, como a gente colocou aqui, ele é algo tático, ou seja, ele é um recuo, né? Como o Fidel falava, né, nos anos 90, é preciso recuar para darmos o salto de qualidade, é preciso recuar para avançar depois, né? Ou seja, esses recuos são evidentes, as formas coletivas existem, mas agora existem as formas privadas de uma maneira bem clara. Será que é ainda considerado um recuo, já no século XXI? Ou se os cubanos já pensam que o socialismo é algo mais longo e que essas formas de propriedade, inclusive a privada, inclusive o mercado, elas têm que existir. E aí muito se coloca a questão do socialismo vietnamita e o socialismo chinês, que seguem, de alguma maneira, isso que a gente chama de socialismo de mercado, com todas as diferenças, onde existem as empresas estatais, mas existe também a força do mercado. Vai, Rodrigo. Então, pessoal, aqui existe essa parte, aprofundamento da crise, resistência e alternativas para Cuba. A gente sabe da tentativa de revolução energética em Cuba, ela é muito limitada em função da situação, de bloqueio, a questão dos painéis solares nessa época, né, início do século XXI, 2010 também, tal, é uma situação, o custo é muito maior. Cuba ainda depende muito das termoelétricas, depende muito do petróleo venezuelano, do petróleo russo, que seja, né? Mas o que acontece em 19 e 20, quando a economia começa também, né? Apesar de todo a relação que teve com os Estados Unidos, que foi uma relação curta de restabelecimento das relações diplomáticas, e um certo alívio do Obama, que na verdade queria acabar com a revolução, é claro, mas de outra maneira, né? Da maneira como acabaram com o socialismo no leste europeu, através dos elementos culturais, da influência econômica, né? Mesmo assim, a tática do Obama de acabar com a revolução, ela teve seus limites, porque foi quando também, nessa época, se expandiu um pouco a própria economia cubana. Só que aí entra 18, 19 e 20, né? Aí entra a questão da Covid e também entra o Trump. E o Trump baixa uma série de medidas, 240, né? E essas medidas foram continuadas com Biden, que aprofundam e muito o bloqueio cubano. Aprofundam e muito, fazem valer mesmo a lei Helms-Burton, o título 3 ou 2, que fala da questão da propriedade, né, de empresas que foram nacionalizadas, que fala também sobre a questão da utilização de espaços de empresas que eram empresas americanas, que punem empresas que fazem também qualquer comércio com Cuba. Vários bancos se retiram e deixam de fazer negócio com Cuba em função de Cuba também ser colocada na lista de terrorismo, né, pelo Trump. E aí o que acontece? É justamente a época da Covid. Justamente a época da Covid, onde Cuba mostra o seu potencial, mostra a produção das vacinas cubanas, mas, ao mesmo tempo, Cuba tenta fazer algo que já estava planejado, que é a chamada tarefa de ordenamento. Como eu falei para vocês, desde o início do período especial, há um desconforto, né, justamente provocado pela dupla moeda, entre quem ganha em dólar e quem ganha em peso, que às vezes tem perspectivas de vida, situações de vida completamente diferentes, não correspondentes a seu trabalho, né? Muitas vezes, principalmente aqueles que ganham remessa. Então, o que os cubanos tentam? Vamos fazer uma unificação das moedas, porque isso vai melhorar a produção, melhorar a produtividade, a gente vai retirar alguns subsídios, diz o governo cubano, ao mesmo tempo aumentar salário. A tentativa era fazer com que a unificação da moeda ela acabasse, então, com a presença do dólar. Mas logo se vê que Cuba não tem capacidade produtiva para isso, não tem condições econômicas para bancar uma tarefa dessa. Só que isso também é feito num período muito difícil. É um período de guerra da Ucrânia, né? É um período de guerra da Ucrânia já se avizinhando, é um período de extraordinária dificuldade no mundo inteiro, onde todos os produtos eram muito caros, né? Todos os produtos eram muito caros. Então, o que acontece? A tarefa de ordenamento, justamente por não conseguir
investimentos, não conseguir captar recursos, não conseguir ordenar realmente a sociedade. Vamos lembrar que o turismo ele cai muito em Cuba depois da Covid, muito, cai muito em Cuba. Os cubanos têm no turismo e sempre tiveram, desde o período especial, uma das suas principais fontes de receita. Então, fica muito complicado o ordenamento continuar, né? Ou seja, o ordenamento ter, vamos dizer assim, o seu objetivo alcançado. E aí a queda dos índices de produtividade são tremendas, são tremendas. Arroz, feijão, trigo, etc. Ou seja, tudo cai bastante de produtividade em Cuba, a ponto do arroz cair. Eu tenho depois os dados, se vocês quiserem, mas caiu em termos de produção 60% a menos que em 2019. É uma coisa assim bem dura, né? Ou seja, a queda da produtividade em Cuba por conta dessa situação. Não tem investimento externo. O turismo não está muito diminuído. Existe uma situação de boicote tremenda, inclusive dos bancos. Não pode pedir empréstimo. Então, fica uma situação muito, muito embaraçada. Né? Logo depois do 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, existe essa manifestação de 21 de julho, né? Que foram tentativas, né, de manifestação captadas e organizadas pela Contra-Revolução. Não tenham dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso, que o objetivo era enfraquecer e até derrubar o governo Canel, o governo revolucionário. E aí os revolucionários vão à rua, conseguem deter esse movimento, mas olha, o Canel ele foi muito feliz na ideia, porque o que acontece? Uma semana depois, ele, ao invés de chegar e condenar e acabar e colocar um estereótipo no movimento como só se fossem contra-revolucionários, ele separa, como a gente coloca, o joio do trigo. Ele reconhece a crise, ele reconhece que algumas pautas que os manifestantes apontavam não eram totalmente equivocadas. Aliás, é uma prática do governo cubano desde 2020. Aliás, sempre foi assim, não foi só desde 2020. Mas qualquer desconforto surgido na sociedade, sentar para negociar, sentar para discutir com os artistas, com a educação, com a saúde, com os outros setores todos que envolvem, inclusive com os trabalhadores de conta própria, os taxistas, ou seja, sempre se tenta fazer uma discussão mais aberta. Mas ele reconhece a crise e ele acena com novas medidas. Ele combate a contra-revolução, reconhece a crise, combate os contra-revolucionários, mas acena com medidas para minorar a questão principalmente dos alimentos. É dessa época que começam os alimentos a serem mais livremente importados, né? É nessa época também que a libreta ela é melhorada, principalmente aquela libreta mais, que é a chamada canastra normada, ou seja, aquela libreta que tem mais presença de alimentação e outros produtos, né? Então, em 21, Cuba passa por uma situação muito difícil. 22, 23, a situação, principalmente o ano de 2023, a situação se acentua. Ao mesmo tempo que a situação se acentua, a crise se acentua, a discussão é feita claramente. O governo tenta implantar, colocar medidas, mas a situação é de cerco completo. Isso que eu queria entender, que vocês tivessem bem claro. A situação de cerco a Cuba é muito grande. Ela é muito grande, que faz com que as medidas do governo nem sempre tenham sucesso, mas não por eles, não pelos erros que eles também admitem, mas em função do cerco, em função do bloqueio. Cuba não pode pedir empréstimo, Cuba não pode ter acesso a banco, Cuba não tem investimento, não tem acesso à tecnologia, é tudo muito mais complicado, né? E aí existe uma coisa muito importante, que é a presença da China e da Rússia. A China e a Rússia aprofundam suas medidas, sua relação com Cuba, né? E Cuba entra no BRICS em 2025. A China perdoa as dívidas de Cuba, a Rússia também. Existe a questão hoje dos painéis solares, mas antes, não só de perdão da dívida, mas a questão também relacionada a toda a discussão da exportação que a China faz do arroz, de fertilizantes, de tentar investimentos na agricultura. Cuba procura empresas particulares e estatais do Vietnã na questão do cultivo de arroz, para ver se melhora a produção agrícola. Inclusive, existe uma discussão de que Cuba não deveria, entre alguns economistas, investir tanto no turismo, já que existem vários hotéis já organizados, mas investir fundamentalmente na agricultura, porque Cuba precisa ter essa agricultura mais pujante, né? E hoje nós vivemos o bloqueio naval e as ameaças de invasão.
Isso aí que tem agoniado todos nós, inclusive acordando de madrugada, sempre pensando, olhando o celular para ver o que está acontecendo com Cuba, porque a ameaça de uma invasão, mas principalmente o bloqueio naval que existiu, muito na retórica do Trump, mas conseguiu atemorizar vários países, né? E a ameaça de invasão, eu acho até, como falo sempre com Maria Leite, com o Rodrigo, a questão do bombardeio, de bombardear Cuba, alguns setores econômicos e até setores que têm um nível simbólico muito grande, sede do Partido Comunista, Centro Fidel Castro, ele é uma coisa presente. Isso a gente só vai salvar, conseguir contribuir com Cuba fazendo essa solidariedade internacional, Cuba fazendo a sua solidariedade, os deputados e governos progressistas, principalmente aqui no Brasil, deputados progressistas, fazendo essa frente, convidando seus colegas de outro país a fazerem uma frente a favor e em defesa de Cuba. Eu acho que essa é a tarefa fundamental daqueles que somos nós, que estamos em outros países, somos solidários a Cuba. Né? Internamente, Cuba está fazendo o seu papel, é claro, se organizando, mostrando a relação, a proximidade do partido com o povo, do Estado com o povo, tentando manter justamente essa unidade, apesar da crise. A gente sabe que a crise econômica ela desespera as pessoas, a crise econômica ela incide sobre o consenso, a crise econômica ela incide sobre, né, a necessidade, a vontade do povo manter, vamos dizer assim, toda essa situação. O povo também fica cansado, setores da população se tornam mais suscetíveis à propaganda contra-revolucionária, a propaganda estrangeira, mas esse é o debate que Cuba vem fazendo. E mais, Cuba tem também, e aí Dias-Canel, eu via na manchete da RT hoje, isso é muito bom a gente colocar, porque, na verdade, isso não é uma imposição dos Estados Unidos. Quem acompanha a história de Cuba sabe que essas medidas que estão sendo feitas conformam todo o projeto de reestruturação do Estado cubano, de reestruturação do socialismo cubano. Então, por exemplo, algumas das medidas, hoje Cuba fala muito claramente da necessidade das empresas terem mais autonomia em relação ao governo central, das empresas de ser investido no poder municipal, para que não haja tanta centralização das decisões do ponto de vista econômico em cima das empresas maiores em relação às empresas menores, que o poder local ele seja mais forte, que haja mais descentralização. Alguns já discutem a questão, né, como era também na União Soviética, né, de alguma maneira existia um pouco em Cuba, dos diretores das fábricas, né, chamado setor empresarial, que é o setor estatal, né, onde há a produção, né, de valores, né, o setor pressupostado é educação, saúde e cultura, mas que os dirigentes, ou seja, dessas empresas, tenham mais autonomia. Agora, vejam só, todas essas decisões estão sendo discutidas. Está sendo discutido hoje um novo Código de Trabalho em Cuba. Né? E o que efetivamente foi feito? Uma escala salarial. Agora, uma boa parte das empresas elas podem ter aumentos de determinados trabalhadores, né, o aumento de todos os seus trabalhadores, se eles atingirem um determinado patamar de produção. Ou seja, colocando a questão do estímulo material como elemento central. Isso tem produzido resultados em algumas que já foi testado. Agora isso vai se generalizar. A outra coisa, a aliança das empresas estatais com as empresas privadas, justamente para elas poderem ter um casamento nessa questão de proposta, de organização da economia cubana. E investimentos dos cubanos residentes no exterior. Ou seja, a presença de elementos privados, a presença do privado, ele é cada vez mais presente em Cuba. Né? Desculpa a redundância. Ele é cada vez mais, como é que a gente diz? Mais hegemônico nesse sentido. Apesar do Estado ele estar muito presente, mas a questão da empresa privada ela é hoje vista como fundamental, seja na empregabilidade, seja na sua presença no PIB, seja por ela ocupar espaço que o Estado não pode ocupar. Então, a empresa privada hoje em Cuba, com esses investimentos, seja o investimento agora dos cubanos no exterior, é uma realidade. E é uma realidade se pensar em que socialismo Cuba vai abraçar por essas contas. Por quê? É claro que é necessário fazer reformas. É claro, não pode. Muita gente coloca assim, mas essas reformas não vão criar uma possibilidade de acabar o socialismo? Sim, pode ser. A revolução sempre esteve ameaçada desde 59, o socialismo idem desde 61, quando ele foi decretado. Mas não fazer nada também é.
deixar as coisas como estão, não atentar para a questão da produção, não atentar para a questão do preço dos alimentos, não atentar para a questão da necessidade da produção agrícola, não atentar para a necessidade desse conforto material, ele também é contra-revolucionário. Não fazer nada também é contra-revolucionário. O próprio Che Guevara dizia, né, quando discutia essas questões dos estímulos, ele falava assim: olha, não se constrói um homem novo em cima de miséria. Não se constrói um homem novo em cima de uma situação de falência alimentar. Então, o que, que acontece? Tem que ter uma base fundamental, mesmo sabendo, a opinião minha, mesmo sabendo que esse socialismo que Cuba está abraçando hoje cria desigualdade. Vão ter pessoas com mais dinheiro, outras com menos dinheiro. O fundamental é que tem alimentação, saúde, educação, cultura para todos. Né? E aí, o desenrolar isso, a gente vai vendo no processo, porque é um processo cheio de contradições. Mas a vida é cheia de contradições, o socialismo é cheio de contradições. Pode passar, Rodrigão. E aí a gente vai para as reflexões finais, né? Disse o Raul, a edificação da nova sociedade na ordem econômica é, na minha opinião, uma travessia para o ignoto, para o desconhecido. Ou seja, ele coloca que a construção do socialismo é algo que a gente não tem uma receita de bolo. Não é isso? É algo que a gente ignora. Se pensava antigamente que se dominava, pegava a crítica ao programa de Gotha do Marx e falava assim: olha, é isso aqui que tem que ser aplicado. Pegava a experiência soviética: olha, é isso aqui que tem que ser aplicado. E uma das questões que Cuba, pela sua revolução e pelo seu socialismo, ele sempre tentou, com todas as pressões possíveis, construir algo diferente. E é isso que Cuba hoje está tentando construir com muitas tensões, muitas tensões. Né? Eu falo sempre com um amigo meu que vai a Cuba, Rodrigo conhece, aquela Cuba dos anos 70 e 80, ela é uma outra Cuba, ela não vai ter as mesmas características, embora o socialismo possa ser mantido. Aí eu pergunto, como o governo pode impedir, aí eu pergunto a vocês também, né? Como o governo pode impedir uma invasão, um bombardeio e superar o bloqueio? Eu acho que é isso, né? Porque aqui está um pouco cortado. Depois, as pequenas e médias empresas, fortalecendo o mercado e outra lógica, podem colocar em xeque o socialismo cubano? Será que fortalecendo setores de uma pequena burguesia, de uma média burguesia, etc. Não estou falando da pipoca, não estou falando do restaurante, não estou falando do baleiro do trem, mas será que fortalecendo pequenas e médias empresas, será que isso cria uma lógica diferente do socialismo cubano? E aí as empresas estatais socialistas não conseguem manter o seu nível de produtividade para daqui a pouco falarem: olha, o privado é muito melhor, vamos acabar com esse socialismo. Será que pode acontecer isso? E aí diz, como o socialismo cubano, tanto do ponto de vista econômico como político, pode avançar nas condições históricas e geopolíticas atuais? São as perguntas que eu deixo para vocês, são perguntas assim difíceis, e eu também não sei responder muitas delas, ou seja, tenho a minha opinião, mas a discussão é muito complexa, mas uma das coisas se provou que a construção do socialismo não é fácil, a construção do socialismo não pode seguir, aí concordo com o Fidel e Raul, a receita de bolo, a construção do socialismo ela é um processo muito mais longo do que se pensou, mas ele é um processo tenso. Como é que a gente mantém a perspectiva socialismo, o socialismo frente ao mercado, frente às grandes empresas, num contexto como esse, né? Com a perspectiva de que, sim, o socialismo pode ter sinais de mercado, mas, como disse a minha referência máxima, que é o Zé Luiz Rodrigues, ele disse assim, claro que o socialismo ele pode ter um mercado, o que não pode é o mercado acabar com o socialismo. Ele se referindo justamente ao que aconteceu no leste europeu. Então, companheiros, é mais ou menos isso, tem muito mais coisa para falar, mas Cuba está tentando, em meio a grandes desafios, manter sua revolução, manter sua perspectiva socialista. Eu queria, Rodrigo, um minuto só, sem me emocionar dessa vez, eu queria colocar como homenagem, né, a essa minha fala, acidentada, cheia de situações que a gente vai discutir aqui, eu queria fazer essa minha fala justamente tudo isso que a gente discutiu em homenagem aos 32 combatentes cubanos que demonstraram a perspicácia, a vontade de Cuba seguir o seu caminho imperialista. Que vivam sempre nos nossos corações os 32 cubanos mortos na Venezuela. Obrigado, Mergulhão. Também
É necessário sempre louvar o esforço que os cubanos mortos fizeram na defesa do presidente sequestrado Nicolás Maduro, né? E da sua esposa Célia Flores. É sempre louvável a gente lembrar isso, que foi um sacrifício que o povo cubano fez de tudo que pôde para poder salvaguardar o presidente Maduro e sua esposa. Companheiros e companheiras, eu já acolhi várias inscrições aqui com as suas perguntas, nós temos 5, tá bom? Eu vou trabalhar em blocos, tá, Mergulhão? Pode ser? Pode Para não ser. ficar muitas perguntas para você. Então, vou começar com a primeira, Mergulhão. Pode anotar aí, eu vou ler e você. Vai lá. A primeira pergunta é da professora Maria Leite. Uma pergunta curtinha. Efetivamente, o que os BRICS fizeram de concreto até hoje? E aí eu vou emendar com a segunda pergunta da Martinelli. Quais têm sido as vantagens para Cuba após sua entrada no BRICS como país parceiro? Então acho que dá para fazer um bloco porque são duas questões que tratam do mesmo Rodrigo, tema. tem uma pergunta também agora sobre os BRICS ali, ver se não pode ser incluída do Deixa eu Paulo. procurar. Os BRICS têm a Tá. capacidade política e econômica de romper o bloqueio imposto pelos Estados Unidos? Quer que eu Pode releia as repetir, perguntas, Rodrigo? Mergulhão? Não, já registrei aqui. A terceira também, do Paulo Calheiro. O Não, BRICS ainda tem a não. capa... Então, o Fala. BRICS tem a capacidade política e econômica de romper com o bloqueio imposto pelos Estados Unidos? Uhum. Por favor, Mergulhão, fica à vontade para responder. Bom, companheiros, veja só, a entrada de Cuba no BRICS, ela é recente, né? Ela não entra como membro principal. É preciso pensar o BRICS não como um bloco socialista, não como um bloco que existia, que era o chamado CAMI, Conselho Econômico de Ajuda Mútua. E também pensar a Rússia não como a União Soviética e a China, embora com grande importância, não como uma representante máxima do internacionalismo proletário. Então é preciso deixar isso bem claro. O BRICS, então, ele é um acordo envolvendo esses países, mas países que têm ideologias bastante diferentes. A mais próxima de Cuba, claro, a China, mas que também, em função do seu socialismo de mercado, em função de algumas alternativas, né, algumas opções que ela escolheu, ela tem uma relação com os países, mesmo Cuba, relações um pouco diferentes da União Soviética. Embora, veja só, tanto Rússia como China tenham perdoado a dívida de Cuba, Rússia e China, tá? Não os BRICS, tenham, por exemplo, sendo fundamentais, Rússia agora com petróleo, China com os painéis solares, com fertilizantes, com arroz, etc, etc, etc. Né? Mas, enquanto BRICS, Cuba ainda não teve nada que eu saiba mais acalentador capaz de fazer com que que seja superada a sua crise. E eu acho que isso é fundamental. A vantagem de Cuba no BRICS é isso: é uma troca comercial, é uma vantagem, por exemplo, enquanto país, de ter, por exemplo, uma relação, né, muito mais aprofundada, mesmo que não sejam países socialistas, mas que sejam mais benéfica para Cuba, é a questão dos médicos, é a questão dos médicos e professores, etc., e outros produtos cubanos, cobalto, níquel, serem revalorizados em trocas mais justas do que com o mercado internacional capitalista. Mas até agora, que eu saiba, não tem essa grande contraposição. Por quê? Os BRICS também estão procurando uma certa afirmação, né? Do que eles significam. Eu acho que a saída para Cuba é só a saída dos BRICS. Eu acho que não tem outra saída. Ou seja, além de, claro, a gente pode pensar em revoluções socialistas em outros países, mas não há como pensar, né, uma sociedade que se mantém bloqueada, uma economia que se mantém bloqueada, outra saída que não seja através de grandes investimentos. Uma coisa que eu acho que Rússia e China, e aí falo dos BRICS, podem fazer é investimentos de algo que eu pensei até que fosse feito muito antes da crise de 2020. Eu pensei assim: Rússia e China vão fazer um investimento, já existiam os BRICS, investimentos importantes
em Cuba, a ponto de até os Estados Unidos, pensava eu, como existe essa corrente dentro dos Estados Unidos, repensar se o bloqueio é correto. Porque Rússia e China avançando, presentes na economia cubana, os Estados Unidos perdem possibilidade, né, de presença no território cubano. E, na verdade, o que a gente tem nos BRICS são ainda uma atuação, o BRICS faz ainda uma atuação tímida, né? Mas eu só vejo essa possibilidade, a não ser que acabe o bloqueio. Eu só vejo a possibilidade de saída, de minorar a situação de Cuba, através de duas questões. O investimento no BRICS, que é uma questão geopolítica, interna, econômica, externa, e também do avanço produtivo em Cuba. Cuba tem que melhorar a sua produção. Cuba tem que avançar economicamente. Vejam, muitos desses avanços produtivos em Cuba não acontecem por causa do bloqueio, pelo não acesso a empréstimos, pelo não acesso a determinadas mercadorias, pelo não acesso a fertilizantes. Então, por exemplo, pelas perguntas colocadas, eu acho que o BRICS é fundamental. Ainda não se vê sinal dos BRICS, se vê sinal de Rússia e China, mas acho que os BRICS têm que fazer investimento, né, e disponibilizar tecnologia para que Cuba se desenvolva. Senão, não tem condições de fazer essa superação do bloqueio, a não ser que o bloqueio acabe, claro, né? Não sei se eu respondi, mas é por aí. Obrigado, Mergulhão. Mergulhão, só para relembrar as pessoas, quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode levantar a mão e se manifestar que eu faço a inscrição. Mas eu tenho ainda algumas perguntas para você, Mergulhão. Vou passar de dois em dois porque acho que as perguntas são um pouco mais complexas. Vamos lá. Vamos lá, da companheira Silvana. Professor Mergulhão, por favor, pode comentar a tarefa de ordenamento? Tá. Isso impactou muito a vida do povo, os preços aumentaram muito, inclusive alguns programas subsidiados sofreram um grande aumento de preços. Enfim, nós que acompanhamos a história de Cuba e fazemos solidariedade, vimos que o ministro que capitaneou o ordenamento foi julgado e condenado recentemente. Sem dúvida. E a outra questão é do companheiro Gerson. É verdadeira a afirmação que a Rússia tem enviado navios petroleiros a Cuba? Que a China criou quilômetros de placas solares em solo cubano? Essas medidas são louváveis? Pode trabalhar essas duas perguntas, Mergulhão, por favor? Pode. Pela mais fácil, é verdade. Rússia tem enviado petróleo a Cuba, é verdade. A China tem ajudado muito Cuba hoje na chamada revolução energética, vamos dizer assim, né? Que em 2030, embora a China possa acelerar esse processo, como está fazendo, mas Cuba pretende fazer com que o recurso energético ele seja alterado em que 30%, 40% seja justamente de fontes energéticas que não sejam o petróleo. Ainda é muito pouco, mas é uma perspectiva que até, de repente, pode ser acelerada. Então, a Rússia tem conferido uma ajuda a Cuba importante. Repito, Rússia não é a União Soviética, né? E a China também tem enviado e colaborado com a situação de tentativa de resistência da Revolução Cubana. E para comentar a questão do ordenamento, eu coloco o seguinte: realmente o ordenamento ele tinha como objetivo superar uma situação em Cuba que é justamente retirar o dólar, né, vamos dizer assim, do dia a dia dos cubanos, da presença dos cubanos. Quem foi a Cuba, acho que boa parte das pessoas aqui foi, sabe que Cuba, desde essa questão que existem as remessas, que são necessárias, tá? Como também essa questão da posse do dólar, isso desequilibra por demais a sociedade, porque você pode ter um trabalhador, né, que tenha, vamos dizer, pelo seu salário, ele ganhe um salário de 3 mil pesos, vamos dizer assim, e que ele tenha remessas em dólar, né, muito grandes a partir do exterior, ou que ele trabalhe, por exemplo, em atividades onde tem a questão do dólar, onde tem a questão do turismo, etc. O vencimento dele final, ou seja, o salário final dele vai ser muito maior, a possibilidade dele adquirir mercadorias, dele adquirir uma vida melhor, vai ser muito maior. E isso atrapalha muito quando você vai discutir a questão dos estímulos, do estímulo que deve ser feito para a produtividade no socialismo. Então, o objetivo do ordenamento foi retirar o dólar, né? E também cortar alguns subsídios, porque, como eu falei para vocês,
O Estado cubano, se você comparar de 91 para cá, ele diminuiu bastante a sua presença na economia. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que tenha diminuído, para você sustentar esse setor, mil vezes aspas, tá, galera? Improdutivo, né? Ele tem que ter um setor produtivo forte. Então, para você sustentar saúde, educação, cultura, etc., você tem que ter um setor produtivo, em termos de produção de exportação, de trocas comerciais, etc., muito forte. Senão você não consegue sustentar. É por isso que hoje você tem algumas situações em Cuba, na educação e na saúde, que as pessoas colocam assim, mas não é como antes. É claro que não pode ser como antes. Se a crise econômica ela aumenta, se a crise de produtividade ela aumenta, como é que o governo, o Estado, vai ter condição de retirar justamente do setor produtivo e passar o que ele adquire, o que ele ganha de dinheiro com turismo, com outras coisas, com esse setor produtivo, com comércio, com exportação e importação, como é que ele vai aplicar no social? É sempre muito difícil. Então, a tarefa do ordenamento, ele tentou retirar o dólar de circulação para equilibrar a sociedade, equilibrar definitivamente isso sem a presença do dólar, e fazer essa homogeneização, vamos dizer assim, já que a sociedade era plural, mas traçar uma perspectiva de uma certa homogeneidade. E aí não deu certo justamente por isso, porque diante de uma crise muito grande, Cuba não tinha condição de acompanhar esse nível de produtividade exigido, causou uma inflação muito grande, e os preços começaram a aumentar, aumentaram muito mais que o salário, não tenha dúvida, e aí gerou uma situação em Cuba muito difícil. O mercado, chamado mercado paralelo em Cuba, ele cresceu no período especial, do período especial para cá, ele cresceu enormemente. Então, o que eu queria falar para vocês, companheiros, é justamente isso. Não é uma situação fácil. Se a gente for pensar em termos de igualdade, Cuba, no IDH, decresceu do período especial para cá mais de 30 posições. Recentemente, de 5 anos para cá, perdeu quase 10 posições. A questão da diferença de classe, a gente pode colocar o seguinte, o índice Gini, que pode ser contestado, ele dobrou do período especial para cá. Então, Cuba hoje é uma sociedade muito mais desigual. Como é que você combate a desigualdade? Com políticas sociais. Sim, da onde você tira políticas sociais? Da construção coletiva, de todos os coletivos dos trabalhadores, beleza, mas aonde tem condição material para isso? Então, Cuba ela tem que ter produtividade, ela tem que ter investimento, ela tem que ter tecnologia para que ela possa fazer esse equilíbrio. Como ela não fez isso, não teve essa condição na época do ordenamento, que era um período de crise, de dificuldade de investimento, de guerra na Ucrânia, de Covid, então o ordenamento não deu certo. E hoje Cuba faz uma dolarização parcial, não tenha dúvida. Né? Em determinados setores da sociedade, a presença da dólar, que a gente chama de dolarização parcial, ela é muito importante. Né? Então, o que eu estou colocando para vocês é que esse conflito está aberto. Esses conflitos estão abertos, né? Ou seja, qual é a perspectiva de Cuba? A perspectiva é essa, é continuar nessa presença, nessa perspectiva do Estado ele ser menos presente em determinadas atividades econômicas, porque ele não tem condição material para isso. A questão é que a materialidade ela é muito clara, ele não tem condição material para isso. Né? E fazer com que essa tecnologia venha, que esses investimentos venham, o Estado manter algumas posições centrais, tentar fazer com que as suas empresas sejam mais produtivas. Isso é uma dificuldade que China e Vietnã não vivem, porque lá eles não têm bloqueio. Esse é o problema. Cuba vive o bloqueio. Então, a questão, o objetivo é esse, é traçar essas linhas e saber que Cuba vai conviver com essas contradições durante um tempo. Né? Ou seja, essas contradições elas se farão presentes. Quando Cuba tenta agora, novamente, fazer uma discussão na libreta, é porque ela percebe que também existem hoje setores com melhores condições em Cuba, seja pelas remessas, seja pelo dólar, seja por onde trabalham, etc. e que você não pode financiar os produtos e sim financiar as pessoas. Isso é uma discussão complicadíssima. Né? Mas é o combate que está sendo colocado. Cuba necessita mudar.
necessita mudar. Essas mudanças provocam contradições? Claro. Essas mudanças podem levar a crises? Sim, mas a crise já existe, independente das mudanças. Então, algo tem que ser feito que seja justamente, eu acho que a saída, mais uma vez, é o investimento dos BRICS. O investimento em tecnologia, o investimento em produção, esse investimento mais forte que é fundamental nas chamadas joint ventures, etc, etc. Obrigado, Mergulhão. Vou te passar mais duas perguntas, tá? Para você trabalhar com calma. Uma pergunta do companheiro Tony. Professor, essas mudanças econômicas em Cuba, em particular, a Associação das Empresas Públicas e Privadas, aproxima a ideia de economia como a da China? E uma da professora Maria Leite. Como o site Eltok tem influenciado a inflação do valor de dólares em relação ao peso cubano? Leite, sobre essa questão do toque, eu não tenho muito domínio sobre isso, mas eu sei, e aí a gente pode fazer também depois mais discussões sobre isso, que foi uma maneira de construir uma situação artificial justamente para provocar o caos na economia cubana, para provocar, por exemplo, vendas e compras mais absurdas possíveis, porque Cuba não fez um câmbio fixo nesse sentido, então é para provocar justamente uma crise econômica cada vez mais acentuada, né? Os contra-revolucionários, eles sabem qual é a fragilidade de Cuba, eles sabem que esse elemento, principalmente esse setor cambiário, ele é frágil, porque a crise econômica fez com que ele fosse mais frágil, né? No período especial, essa referência que eu falei do ministro José Luiz Rodrigues, ele conseguiu com a descentralização, ele conseguiu com os investimentos estrangeiros, ele conseguiu fazer um equilíbrio melhor da questão do dólar peso, porque o dólar peso chegou numa situação de 350, 400 dólares. Né? Hoje é maior ainda. Mas o EUTOC funciona muito com isso, é a questão da especulação da moeda, justamente para você fazer com que haja uma crise econômica. Né? Ou seja, criar uma situação artificial da economia, criar uma situação onde as pessoas comprem de qualquer maneira, comprem de forma desenfreada, criar uma especulação nos preços para que não haja controle nenhum. Inclusive, faço questão de dizer para vocês, né? A pequena e média empresa que são privadas em Cuba, muita gente acusa as MIPIMES, é claro que as MIPIMEs, elas representam alguma contradição, porque é uma lógica de mercado. Mas o que o governo faz? O governo tenta fazer com que haja cobrança de impostos das MIPIMEs. E pasme, olhem como é que está o debate hoje em Cuba. Existem pessoas que acham que as MIPIMEs não têm que pagar imposto. Como é que o sujeito, então, abre uma empresa e não paga imposto? Né? Ou seja, Cuba tem condição de renunciar a impostos, né? Então fica uma situação muito difícil. Então, essa é a discussão que existe hoje em Cuba. Né? Ou seja, é o espaço do mercado, o que o mercado, as pequenas e médias empresas podem abraçar, o que o Estado deve manter, como é que ele pode manter. Existem, Maria Leite sabe disso, milhares de empresas que estão sendo, como é que a gente coloca? Milhares de empresas que estão sendo multadas, né? E essas empresas multadas, elas fazem justamente alteração nos preços. Né? Muita gente fala assim, o fiscal vira as costas e eles aumentam o preço de novo. Então, isso mostra como é que a economia está, né? Ou seja, a economia está, nesse sentido, desequilibrada e o governo tenta equilibrar justamente esse mercado. O EUTOC, é claro, ele tem uma clara raiz contra-revolucionária, ou seja, existem contra-revolucionários em setores, né, nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, que querem fazer com que Cuba caia. Né? Então, o que ele pode criar é justamente qual é o calcanhar de Aquiles hoje em Cuba? É a sua economia. É a sua economia que vive uma situação de adaptação. E por isso que existe essa tentativa de minar por dentro a revolução através dessa lógica especulativa. Agora, por outro, a gente vê uma contradição, e faço questão de colocar isso, né, em relação às pequenas e médias empresas, porque são duas falas diferentes. Né? O Raul Castro mostrando que as pequenas e médias empresas não podem fazer com que Cuba assuma a sua lógica. Qual é a lógica de uma pequena, média empresa, mas principalmente as médias empresas? É uma lógica de vender, de
é uma lógica capitalista, é uma lógica de produção e de comércio capitalista. E aí o próprio Dias-Canel coloca, não, esses setores são fundamentais para a economia, desde que respeitem a orientação socialista. Então, é para vocês verem como é que essa tensão hoje ela está presente em Cuba, entre o que o privado e o estatal, e não é questão de diminuir ou estereotipar o privado, mas a questão é fazer com que o privado ele seja funcional a uma sociedade que é uma sociedade socialista. O Pes- companheiro colocou da mudança econômica em Cuba. Desculpa, Rodrigo. Da mudança econômica em Cuba e na China. Eu concordo, companheiro. Eu acho que as mudanças vão por aí. Vão por aí. No sentido de quê? No sentido de se criar mais espaços, como estão sendo criados ao mercado, mais espaços à pequena e média empresa, que daqui a pouco podem ser grandes empresas privadas, como também existem já os hotéis, né, que estão. Mas, estou dizendo em termos de sistemas produtivos, eu acho que a questão do socialismo de mercado, com todo o perigo que possa ocorrer, como o José Luiz Rodrigues colocou, o problema é continuar o mercado e acabar o socialismo, é claro que isso pode permanecer. Um perigo maior, saliento eu, um perigo maior é o seguinte, que as empresas estatais cubanas, inclusive seus dirigentes, eles são punidos pelo bloqueio. Então, as empresas estatais, eles vivem numa situação muito difícil, em função do bloqueio. As MIPIMES também sofrem pelo bloqueio, as privadas, sim, mas o governo hoje já permitiu que as pequenas e médias empresas privadas possam fazer o comércio da gasolina. Tem muita gente discutindo hoje, né, a questão já da flexibilização do monopólio do comércio exterior para permitir que essas empresas elas possam trazer e vender mercadorias mais livremente. Ou seja, existe uma disputa aí, né, do que vai ser esse socialismo cubano. Obrigado, Mergulhão. Só um esclarecimento para o Lene. Lene, eu vou deixar a sua última pergunta, camarada Lene, Camarada Lênin, eu acho que é uma pergunta para o Mergulhão arrematar a aula de hoje, então vou fazê-la, mas eu vou deixar para o final. Mergulhão, vou te passar então mais duas perguntas, tá? vai. É, da Terezinha, é algo que você já falou, mas para Terezinha ela pode não ter escutado, ter entrado um pouco mais tarde. Se você pode, em breves palavras, respondê-la. Professor, o senhor que acompanha mais de perto, vê algum movimento do BRICS no sentido de ajudar Cuba a vencer os entraves dos bloqueios e sanções? Algo que o Mergulhão já tratou, mas Terezinha Eu fez a falo de pergunta. novo, sem problema. Mergulhão pode fazer uma breve resposta. A pergunta do companheiro André. A recente permissão de que cubanos residentes no exterior tenham empresas em Cuba e façam investimentos na ilha pode ser interpretado como uma medida que leve os cubanos que vivem em Miami a pressionar politicamente pelo fim do bloqueio? E aí, depois eu faço as outras duas últimas perguntas, a do Lene e da Valesca. Terezinha, como eu falei, tudo tem relação com a expectativa que nós possuímos. Né? Existe uma discussão na esquerda sobre a questão dos BRICS. Né? Uns colocam como se fosse uma tábua de salvação. Né? Ou seja, agora sim os BRICS são um bloco, né, que vão salvar. Não, o BRICS não é o CAMI, o BRICS não é um mercado, um conjunto de países e de empresas comprometidas com o socialismo. Então, a primeira coisa é essa: o BRICS não cumpre a mesma função que cumpria o mercado, o conglomerado de países socialistas, e muito menos cumpre a função da União Soviética. Mas ele é um bloco que está rivalizando, vamos dizer assim, com todos os seus limites, com outros blocos constituídos. Né? Então, o que eu acho fundamental é que Rússia e China estão ajudando muito Cuba. Talvez, do ponto de vista de investimento tecnológico, isso seja muito mais necessário. E eu acho que o BRICS, apesar de serem muito plurais em termos políticos e ideológicos, eles não vão querer perder um aliado como Cuba. Então, eu acho que o BRICS tem que se comprometer muito mais com investimentos tecnológicos na produção. Né? Ou seja, para que Cuba estimule a produção cubana, porque para se produzir em Cuba é muito difícil, não por problemas do governo, mas por problemas do bloqueio. São os bancos que não têm relação com Cuba, são as dificuldades de acesso à tecnologia,
são dificuldades de empréstimo, são dificuldades de investimento, uma série de dificuldades que fazem com que Cuba seja heroína em estar sobrevivendo até hoje, né? Porque o cerco ele é muito grande, correto? Tem uma questão que eu posso, em parte, responder ao Tony, que é. Não, Tony, não, um outro companheiro agora que colocou, eu acho que dialoga com essa discussão que nós estamos falando. Em 2011, essa questão que o companheiro falou da China, e coloco aí o companheiro que também falou da questão dos investimentos estrangeiros, principalmente dos cubanos fora do país, que eu já vou complementar, mas um economista chamado Estrada, ele colocou o seguinte, vejam, prestem atenção, dá uma olhada. A implantação do novo modelo econômico e social deverá lidar com a ameaça constante que se apresenta como únicas alternativas de alinhamento pelo binômio que se contrapõe dogmatismo e pragmatismo. Vejam só, em oposição à intransigência dogmática estabelecida pelo modelo soviético, pode-se transitar ao perigoso traçado do pragmatismo economicista, algo denunciado, criticado pelo Thier. E, com isso, coloca-se a possibilidade de uma derrota histórica do socialismo, caso não se aprofunde, essencialmente, o debate acerca do que deve ser entendido por socialismo entre os cubanos. Eu acho que isso aqui é fundamental. Primeiro, a gente tem que discutir o que é o socialismo hoje, né? Qual é a possibilidade de Cuba construir socialismo nessas condições? O que deve ser colocado para Cuba? O que seria o socialismo nas condições concretas de Cuba, que não são as condições do Vietnã, que não são as condições da China? Pode-se ir para o pragmatismo em função da necessidade que é óbvia da economia crescer, de ter alimento, de ter alimento para a população, de ter outros bens, de voltar Cuba a ter um conforto para toda a população, sem nenhum exagero, sem nenhum consumismo, mas a gente sabe que Cuba tinha um conforto material para a população que fazia inveja a povos do terceiro mundo. É possível fazer isso? É possível, mas tem que haver determinadas mudanças que são importantes. E aí, o debate é justamente esse. É a questão do investimento dos BRICS e a questão de que é inevitável que o Estado se aproxime dessas empresas privadas. É inevitável, como foi a pergunta do companheiro, né? Existem hoje investimentos de cubanos que não são residentes, isso se coloca em Cuba através de cubanos residentes em Cuba. Mas agora se abriu mais a possibilidade, ou seja, se colocou de forma mais clara que investimentos de fora, né, investimentos de cubanos de fora, eles podem investir na economia cubana de uma forma muito mais aberta, muito mais legal, do que ter que servir de uma série de escaramuças, de pedir para cubano ser dono da empresa, mas, na verdade, o investimento é dele. Ou seja, a coisa ficou mais clara. E aí eu vejo o seguinte, eu acho que a pressão que existe em relação ao bloqueio estadunidense, né, que é uma tática de acabar com a Revolução Cubana através do bloqueio, ela pode estar sendo bem pressionada, né, porque o que acontece? Não vão investir em Cuba os chamados contra-revolucionários, até porque eles também são contra as MIPIMES, até porque vários contra-revolucionários são contra também, e por militarem em organizações terroristas e tal, eles não podem investir em Cuba. Aí a lei é clara, né? Mas veja, pode-se criar realmente, como o companheiro falou, uma pressão, porque já existem há algum tempo, mas existem de forma cada vez mais acentuada, até porque o bloqueio ele é condenado pela maioria dos estadunidenses, não é uma maioria confortável, mas a maioria dos estadunidenses condena o bloqueio e condena muito mais o bloqueio naval. Mas já existem setores nos Estados Unidos há algum tempo, mas que vem engrossando o caldo agora, de que eles estão perdendo dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro por não investir em Cuba. E quando Cuba faz essa discussão com os Estados Unidos, é claro que, se acabar o bloqueio, os americanos podem investir em Cuba. O que impede hoje os americanos de investir em Cuba? O bloqueio. Então, é necessário que o bloqueio acabe. Até porque existem outros, o companheiro que perguntou apresentou isso, existem outros setores que acham que é possível acabar com o socialismo cubano como o Obama queria. O que o Obama queria? A tática que o Obama queria era formar os sindicatos livres,
fazer uma cultura, investir uma cultura, né, que não fosse a cultura socialista, mas que rivalizasse ali com toda a discussão do socialismo, investir em organizações econômicas. Então, existe essa discussão dentro dos Estados Unidos. Existe essa discussão dentro dos Estados Unidos. Acontece que o Trump representa o setor mais duro do imperialismo. É aquele setor que quer acabar realmente com a revolução, com qualquer tipo de socialismo. Mas existe a pressão de setores que acham que isso é completamente ineficaz, que é muito melhor, até porque eles estão perdendo dinheiro, é muito melhor se fazer o fim do bloqueio para que os Estados Unidos consigam entrar em Cuba e fazer uma verdadeira batalha ideológica e cultural internamente, que aí é um desafio muito grande para os comunistas, para os revolucionários cubanos, é claro, mas tem gente que aposta nisso. E eu acho que essa tendência ela é maior hoje em dia, né? Porque a pressão é clara. Se os Estados Unidos, vamos lá, hoje, numa mesa de negociação de Cuba, se os Estados Unidos falam assim, olha, a gente quer fazer investimentos no cobalto, no níquel, na rede hoteleira, pode ser até em joint venture, ou seja, 49% para a gente, 51% para o Estado. Mas, para isso, é preciso acabar o bloqueio. Vocês acham que os cubanos iam recusar? Você acha que o governo cubano ia recusar? Não iria recusar e estaria certo. Porque o governo cubano, Dias-Canel, coloca a questão da soberania. São os cubanos que decidem o que vão fazer, são os cubanos que votam, né, que organizam o seu poder popular, que tem a sua democracia, são os cubanos que vão decidir quais são os caminhos do seu socialismo, da sua economia. Não são os outros. Quem define são os cubanos. É a questão da visão da soberania. Mas, se fosse oferecido isso não seria algo, de perda de soberania? Claro que os cubanos aceitariam, porque já podem aceitar de outros países, podem aceitar investimentos de outros países, desde que eles tenham algum tipo de controle, desde que seja uma relação equânime, uma relação igualitária, uma relação próxima. É claro que eles podem aceitar isso. Só que esse setor militarizado, terrorista, né, do Trump, né, ele é mais duro nessa discussão. O setor do Biden também era, né? Também é setor duro, não estamos protegendo, pelo amor de Deus, os democratas aqui, mas eles querem acabar com a revolução e com o socialismo de outro jeito. É isso. Eles querem acabar com o socialismo de outra. Todos os dois setores querem acabar com o socialismo. Cabe o socialismo se proteger, cabe o socialismo se mostrar cada vez mais alternativo ao povo cubano, por quê? Que já dizia um pensador, o Fernando Martínez Heredia, que é um grande pensador cubano, se lutar contra o capitalismo parece uma loucura, deixar de lutar contra o capitalismo é uma loucura muito maior. Por isso que os cubanos não vão abandonar o socialismo. Obrigado, Mergulhão. Olha só, gente, eu vou passar as duas últimas perguntas para o Mergulhão, mas de antemão agradecer a todos que enviaram as perguntas, tá? Perguntas muito boas e Mergulhão também teve tempo com tranquilidade para responder. Vamos lá. Valesca, companheira Valesca, tem uma pergunta que talvez seja boba, mas há proibição de entrada da iniciativa privada em setores estratégicos? Ela exemplifica saúde, educação, etc. E a pergunta que eu deixei do camarada Lenin para o final, para o Mergulhão responder por último. Não se esqueça, Mergulhão, ainda tem as considerações finais. Uhum. Boa tarde, companheiros. Professor, se puder, gostaria que você ressaltasse, na sua concepção, a importância da resistência cubana hoje para o mundo. O fim do socialismo em Cuba representa o fim de uma esperança ao anti-imperialismo na América Latina? Por favor, mergulhão. Bom, vamos lá. Valesca, minha querida, não existe pergunta boba, estamos sempre aqui fazendo a discussão com o maior prazer. Veja só, realmente, saúde, desde o período especial, saúde, educação, o setor cultural, o setor de segurança das Forças Armadas, isso é setor estratégico considerado por Cuba, e desde aquela época não tem o chamado, que eu saiba, o investimento estrangeiro, isso não é permitido. Agora, vejam lá, em função da crise,
Eu tenho algumas notícias assim de parcerias que são feitas, não que não são feitas claramente, mas que são feitas assim entre algumas entidades já privadas, etc., ajudando, vamos lá, né, na questão da educação e saúde pública, e saúde em Cuba, ou seja, algo que não é explícito. Agora, veja, se você tem agora um encontro das empresas estatais com as empresas privadas, pode ser que isso exista. Eu confesso a você que eu ainda não vi. Teria que examinar melhor como é que a lei dessa relação entre as empresas estatais e as empresas privadas, para saber se em todos os setores vai poder ser feito esse tipo de relação. Confesso que eu tenho que estudar isso, né? Porque você pode ter uma relação como essa na saúde e na educação, né? Ou seja, ter esse tipo de aproximação. O setor chamado pressupuestado, o setor orçamentário. Em Cuba se divide as empresas estatais em dois grupos: o setor empresarial, que é o setor chamado produtivo, vamos dizer assim, e o setor pressupuestado, ou seja, o setor orçamentário, que é o setor de educação, saúde, cultura. Né? Então, é possível que haja uma aproximação como essa. É possível. Na China existe. Não nas Forças Armadas, né? Mas em alguns setores existe, né? De uma aproximação entre o setor privado e o setor estatal. Então, caberia a mim, desculpe eu ter dado essa resposta incompleta, eu tenho que estudar um pouco mais essa lei recente para ver se isso pode ser permitido. O que eu sei é que os cubanos, a gente sabe o que é a rádio, né? A rádio da Cali, né? Em Cuba, eu sei que isso já existe de alguma maneira, alguma coisa assim, meio, de forma, aspas, meio ilegal, vamos dizer assim, né? De uma ajuda de setores privados a determinadas áreas públicas, a determinados setores da educação e tal. E aí aquela luta, pessoal, que a gente conhece da briga pela necessidade, aí eu já vi professores dizendo que, às vezes, por aula particular, e aí eles ganharem um troco com uma aula particular, e etc. Isso eu ouço de vez em quando falar médicos que fazem, às vezes, consultas privadas, e aí é um campo de discussão muito grande, né? Mas mostrando que, se Cuba não corrigir as suas necessidades fundamentais, é claro que essas ilegalidades, vamos dizer assim, elas vão acontecer, gente, porque é a questão da vida, da sobrevida das pessoas, da sobrevivência, né? Então, cabe essa discussão, né? Em relação a isso. Qual é a outra pergunta, Rodrigo? Desculpa que eu perdi. Pergunta do Da Lênin. resistência do Lênin, né? Eu acho que é fundamental, Lênin, desculpe aqui, é fundamental a resistência cubana, porque, veja, Mergulhão, oi, desculpe. Vou ler a pergunta dele. O fim do socialismo em Cuba representa o fim de uma esperança ao anti-imperialismo na América Latina? sem dúvida, não tenha dúvida. Se, vejam só, pessoal, se o que aconteceu com a Venezuela, na minha opinião, não dá para discutir a Venezuela aqui. Para mim, foi um dos dias mais tristes da minha vida, o 3 de janeiro de 2026. Mesmo que a gente considere toda a manutenção, ainda existe a Revolução Bolivariana, claro que existe, mas os recuos são claros também, do mesmo jeito que ela existe, os recuos são claros. Mas foi uma derrota do anti-imperialismo, não tenho dúvida. E pode ser que a Revolução Bolivariana esteja num recuo tão grande que ela possa se perder. Não possa? Ela pode se perder, principalmente se ela perde uma dimensão anti-imperialista, né? Se isso já é um trauma para a esquerda, vocês imaginam se Cuba cai, se a Revolução Cubana, que sempre foi esse centro de referência, de luta, de anti-imperialismo, de democracia que não seja liberal, de uma tentativa de mostrar que um país, mesmo com riquezas pequenas, um país pobre em recursos naturais, pode ser um país justo, de um país democrático, um país anti-imperialista, que ajuda outros povos. Imagina se Cuba cai. Imagina o reflexo disso para a esquerda brasileira e mundial. Imaginem a crise que, para mim, vai ser para a América Latina muito pior do que foi quem viu isso aqui, eu vi. Né? Muito pior que 91, quando acabou a União Soviética. Se Cuba encerra o seu ciclo de sobrevivência, se a Revolução Cubana encerra seu ciclo, se o socialismo encerra o seu ciclo, a situação para a democracia no geral, né? Para os povos que prezam a soberania, mas principalmente para os povos que prezam a igualdade,
a igualdade através da construção de um outro mundo, é uma derrota muito forte, que vai abalar, e a gente não quer ver isso, e a gente coloca toda a nossa força na nossa solidariedade, na condenação ao Trump, em governos condenando o Trump e, acima de tudo, no povo cubano, com a sua energia, com a sua força, com a sua vitalidade, e, mais uma vez, dar esse exemplo de resistência, de resiliência, esse exemplo anti-imperialista. Nós esperamos que isso não aconteça, porque a, a, a derrota vai ser muito grande, né? Eu me orgulho muito, já falei isso com Maria Leite, com o Rodrigo, de em 91 as pessoas olharem a gente feito loucos, né? Olhando como se nós fôssemos loucos, quando eu falava viva Fidel, viva o socialismo, em pleno fim da União Soviética, a gente levantando bandeira na Cinelândia e colocando a questão da necessidade, do vigor do socialismo, viva Cuba, e vocês não sabem, só quem viveu isso nos anos 90, quanto era difícil defender Cuba, mas a gente foi firme, defendeu, e a gente conseguiu ver Cuba sobreviver, viu que valeu a pena e continua valendo a pena apostar na resistência do povo cubano e do seu socialismo. Obrigado, Mergulhão. Antes de te passar a palavra, eu queria agradecer a todos os presentes. Em véspera de feriadão, né? Tiradentes, dia 21, e o feriado, pelo menos aqui no Rio, né? Dia 23 é feriado de São Jorge, um feriado bastante comemorado, né? Então, a gente queria agradecer a todos por estarem aqui com a gente. Um dos objetivos do ciclo de formação de nós que somos membros, né? Mergulhão, Letícia, Valesca, professora Maria Leite, eu, né? A gente tratar desses temas atuais da Revolução Cubana, porque a gente entende que isso fortalece a nossa solidariedade, né? É fundamental a gente estar entendendo o que está acontecendo no país para que a gente possa ter ferramentas, tanto para entender a realidade cubana, mas também para se contrapor a todas as fake news e as injúrias e difamações que a Revolução Cubana sofre nos meios de comunicação e no Ocidente e em várias partes do mundo. Então, queria agradecer a presença de todos e, para encerrar, passar a palavra para o Mergulhão. Mergulhão, faça suas considerações finais. Queria te agradecer muito por estar aqui comigo e a gente se vê na próxima, né? Beleza, deixa eu fazer então as considerações finais, já agradecer a todos aqui que estão presentes, que tiveram a paciência aí de me ouvir. Eu espero que tenha colaborado. Eu tenho colocado lá no grupo algumas questões. Uma eu coloquei Revolução Cubana telegraficamente. Agora, agradecer ao Rodrigo por ter me ajudado muito a fazer aqui essa apresentação com essa questão aqui do se visual todo aqui pelo computador. Eu fiz questão de tentar mostrar para vocês, cada assunto desse é um assunto imenso, relação com a União Soviética, relação com China, relação com Rússia, poder popular e tal. Tem cada assunto aqui tremendo, os debates dos anos 60, os debates dos anos 70, 80, 90, mas eu tentei sintetizar de uma forma breve, mas que principalmente vocês não perdessem essa linha histórica, essa longa duração, e não perdesse essa perspectiva de que esse socialismo ele está sobrevivendo, ele continua sobrevivendo, mas ele vem sendo modificado como tudo na vida. Tudo tem que ser modificado, como o Fidel fala, cambiar o que deve ser cambiado, ou seja, o socialismo ele também vem sofrendo mudanças. Cabe a nós acompanhar essas mudanças, perceber, como o último camarada colocou, e o Tony também, aonde vão essas mudanças, que tensões elas podem ser criadas. Nós estamos ao lado das formas coletivas de propriedade, nós estamos ao lado de uma nova democracia que não seja liberal burguesa, nós estamos ao lado das políticas sociais, nós estamos ao lado da gestão dos trabalhadores, né? Então, é muito interessante que a gente perceba o que está sendo também disputado em Cuba. A primeira questão, para acabar, fundamentalmente, é resistir ao imperialismo, resistir à destruição que o Trump está propondo com a invasão, com o bombardeio a Cuba. Sanado isso, tem 4 questões que o Rodrigo já está careca de saber, que eu sempre repito, que são fundamentais para a Revolução Cubana, e eu não tenho a pretensão, muito longe disso, de fazer com que ensinar cubano nenhum a fazer revolução e fazer socialismo. Mas vamos lá. São 4 questões fundamentais. Primeira coisa, Cuba tem que ser
eficiente do ponto de vista produtivo. Não dá para construir socialismo sem eficiência produtiva. E eu vou chamar de eficiência produtiva socialista. A eficiência das estatais socialistas, a eficiência das cooperativas socialistas, porque elas são formas de organização que não são privadas, que observam uma outra lógica. Então, não é porque é estatal que tem que ser ruim, não é porque é estatal que tem que ser improdutivo, muito pelo contrário, a estatal socialista ela tem que ser altamente produtiva. As cooperativas socialistas têm que ser altamente produtivas. Então, a eficiência produtiva socialista. Segundo ponto é o poder popular. Vocês vão ver que vão existir pressões em Cuba para que mude o poder popular, para que a Cuba aceite a democracia liberal e tal. E não, isso não pode, como Fidel colocou muito bem nos anos 90. O poder popular é símbolo da nossa independência, é símbolo da hegemonia dos trabalhadores, da hegemonia proletária e popular. O poder popular ele tem que ser mais democratizado, mas o democratizado não é ceder ao que a burguesia quer. O democratizado, no sentido socialista, é fazer com que os coletivos de trabalhadores apitem cada vez mais, como hoje está no Código de Trabalho, e também nessa questão da escala salarial. Os sindicatos estão sendo chamados a discutir, o povo tem que ser chamado a discutir, o povo tem que estar incorporado nas discussões e na gestão das empresas, na gestão do município, na gestão do governo nacional, na gestão dos governos provinciais, ou seja, incorporar os povos às decisões. Então, vejam, eficiência produtiva socialista, poder popular cada vez mais democratizado no sentido socialista, vamos sublinhar. Batalha de ideias é fundamental. A lógica do capital está presente como não poderia deixar de estar em Cuba. Ela está presente em menor grau, mas ela tem que ser altamente combatida pela batalha cultural e também que é uma batalha de eficiência. As duas coisas se casam, elas não estão isoladas. Não adianta a gente falar só do novo homem sem uma correspondência material. Não adianta falar também só da correspondência material, e me permito aí uma crítica à China, só da questão da eficiência material, mas descuidar da cabeça, da consciência, das novas relações humanas. Então, essas coisas têm que estar casadas. Então, eficiência socialista, poder popular, batalha das ideias e vigilância revolucionária. O que é isso? Cuba é um país altamente ameaçado pela maior potência imperialista da história. Como dizia o Che, mais uma vez homenageando os cubanos que morreram na Venezuela, homenageando Guevara e tantos outros, não se deve confiar no imperialismo nem um tiquito assim. Nem um tiquito assim. Batalha de ideias fundamental e vigilância revolucionária também, cubanos, todos nós, solidários a Cuba, viva a luta, viva o socialismo. Obrigado, Mergulhão. Obrigado a todos. Gente, bom final de semana para vocês. Bom feriado de Tiradentes. Que todos lembremos da figura do Tiradentes, figura importante da nossa história. E um abraço a todos.